Olá, então vamos hoje para o terceiro estágio das fases do despertar que Penny Pearce traz nesse livro aqui, que na verdade ela fala das 9 fases da transformação pessoal. Eu que intitulei assim das fases do despertar. Então o terceiro, gente, ela coloca aqui do subconsciente pessoal coletivo se esvazia. E aí a gente entra na questão que eu adoro, que é o nosso subconsciente. E ela coloca o que acontece, que à medida que aquelas vibrações entram no nosso corpo, que eu comentei no vídeo da fase 2, quando essa taxa vibratória, né, de emoção, ela entra e aumenta, os bloqueios subconscientes, que são emoções de baixa frequência, baseadas no medo, eles não podem continuar ali, suprimidos. E aí o que acontece? Estoura igual milho de pipoca, que é o que? Na verdade, essa baixa frequência que tá no subconsciente, traumas, medos, crenças limitantes, negativas, elas começam a pulsar para fora do seu corpo, porque o seu corpo ele tá recebendo uma vibração super positiva, né? Ele tá uma energia de alta frequência e aí fica incompatível. E por isso que tem a questão das catarses, que nada mais é do que essa frequência na nossa memória subconsciente, então muitas vezes inconsciente, e aí começam a acontecer fatos, que aí a Penny coloca aqui, essas lembranças reprimidas, começa o que? Trazer essa reconstituição inconsciente de antigas crenças, na limitação e na negatividade. Às vezes, né, o que a gente tenha passado em outros momentos que estejam guardados, aquilo começa a vir à tona em diversos formatos. Por isso você deve sim procurar a questão do corpo fala. Isso tem vários livros e a nova medicina aí totalmente associando as emoções que a gente tem até no presente, inclusive, né? Casando essas emoções com as doenças, com as dores presentes. É tipo, uma dor muito forte no meu ombro direito, ou na minha lombar, ou no meu joelho. Sempre tô cistite, que é uma coisa que eu tive muita recorrência. E aí são explicadas quando a gente vai ler sobre o corpo fala. E à medida que o subconsciente se abre, como a caixa da Pandora, se vivenciamos o lado sombra, de que tanto resistimos, é exatamente essa questão da gente estar resistindo a esse lado. E nada mais rico, como eu falei na live de ontem, do que o autoconhecimento, porque sombra e luz, todos nós temos sombra e luz, né? Mas aí tem gente que fica fugindo dessa sombra, não querendo ver a sombra, e é necessário a gente ver a sombra, acolher a sombra. Por isso, importantíssimo o autoconhecimento, porque quando a gente encara isso, a gente vê esse lado sombra, e aí você consegue começar a ter mais consciência. Os relacionamentos nessa fase, principalmente os que se baseiam na falta de honestidade e na falta de comunicação, eles têm problema e atingem impasses e rompem-se pela culpa, pela crítica ou pela recusa em mudar. Pode enfrentar nessa fase divórcio, conflito judicial, problemas com vizinhos, divergências familiares, ou também uma fixação em encontrar aquela almagema perfeita. E qual que é o resultado positivo dessa terceira fase? Será que tem? Tem sim. Se a gente deixa essa energia entrar, vibrar, fluir, abordar com paciência, com amor a todas essas situações que ficam surgindo, todo esse subconsciente querendo emergir. Se a gente aceitar isso, se a gente entender que é nosso e que a gente tem que olhar para isso, aí sim a gente consegue passar por essa fase de uma maneira mais natural. E aí nessa fase também a gente tem que adotar aquela questão do espelhamento que já diz a psicologia. O que você vê no outro está em você e vice-versa, certo? E assim também aprender a admitir
a questão da polaridade, tudo tem dois polos, a gente precisa entender e a gente aceita de uma forma mais amorosa, mais paciente, mais tranquila, e a gente então domina esses gatilhos emocionais. E a gente precisa primeiro detectar qual que é o gatilho emocional que me deixa que o lado sombra, que a sombra vem, toma conta de tudo. Quanto que você deixa de forma inconsciente. Então tudo isso pode ser passado, todo esse estágio, de uma maneira desgastante, um pouco mais complicada, difícil de sair, ou de uma forma mais tranquila, aceitar realmente o que tem no seu subconsciente emergindo, tratar esses traumas, tratar essas questões, essas crenças, esse medo, essa negatividade toda, porque a gente é abundante, nós somos prósperos. Obrigada e até o quarto vídeo.